Sr. Presidente da Mesa, ao abrigo do regimento desta Assembleia, a bancada do Partido Socialista vem suscitar uma questão de ordem antes de se iniciar a discussão da ordem do dia. No dia 23 de abril, enviámos a Vossa Excelência um requerimento formal solicitando que diligenciasse, junto do Executivo Municipal, a entrega das declarações de voto apresentadas pelos vereadores da reunião de Câmara de 22 de abril, em que foram votados os documentos da prestação de contas. Até este momento não recebemos qualquer resposta, nem do Presidente da Mesa, nem do Executivo Municipal. A lei é clara. O artigo 35, número 1, a linha X do Rejal, obriga o Presidente da Câmara a remeter à Assembleia Municipal as atas das reuniões de Câmara, logo que aprovadas, incluindo as declarações de voto que as integram. 3 vereadores votaram contra a prestação de contas. Os membros desta Assembleia têm o direito legal de conhecer os fundamentos desse voto antes de deliberar. Nestes termos, a bancada do PS requer ao Presidente da Mesa que, antes de se iniciar a apreciação do ponto relativo à prestação de contas, solicite formalmente ao Presidente da Câmara, aqui presente, a disponibilização imediata das declarações de voto em falta. Caso tal não seja possível, requeremos que fique expressamente registada em ata que a Assembleia Municipal deliberou sobre a prestação de contas sem acesso à totalidade da documentação legalmente exigível por omissão do Executivo Municipal e que a bancada do PS reserva o direito de dar conhecimento desta situação à Direção-Geral das Autarquias Locais e ao Ministério Público. Obrigado. Muito bom dia a todos. Celebramos hoje a conquista da palavra, a possibilidade de expressarmos a nossa opinião sem o peso do medo ou a sombra das consequências. Celebramos a arte sem mordaças, o livro que se escreve em liberdade e a canção que se canta sem pedir licença. Celebramos o direito fundamental de escolher quem nos governa, a legalidade dos partidos e a liberdade de associação. Celebramos, acima de tudo, o fim da noite longa e da polícia política. Mas abril não foi apenas um não à ditadura, foi um sim à dignidade humana. Por isso, celebramos a escola pública e universal, o salário mínimo nacional e o Serviço Nacional de Saúde. Celebramos a emancipação da mulher, o direito ao voto sem restrições, a liberdade de viajar sem autorização e a plena igualdade jurídica no casamento. Celebramos o facto das mulheres serem hoje, aqui e em todo lado, uma voz ativa, crítica e indispensável na construção da nossa sociedade. E é precisamente sobre a qualidade da nossa democracia que a bancada do Partido Socialista quer hoje falar. Porque a democracia não é uma estátua para ser admirada uma vez por ano, é um organismo vivo que exige oxigênio, transparência e respeito. Vivemos hoje em Arganil num cenário onde a última ata disponível de uma reunião de Câmara data de 15 de julho de 2025, perante um Executivo que se recusa a transmitir online estas sessões e que não vê publicado o relatório de avaliação do grau de observância do direito de oposição previsto na lei. Assistimos a assembleias em que os cidadãos são obrigados a reiterar sistematicamente as mesmas questões, não por um gosto especial em criticar, mas porque o Executivo não responde. É penoso ver munícipes que aqui vêm por necessidade de serem confrontados com comentários como se de oposição política se tratassem, quando são apenas cidadãos a exercer o seu direito. Esta falta de zelo democrático estende-se ao funcionamento desta Assembleia, onde os documentos são partilhados com uma antecedência que asfixia o escrutínio e a análise que a lei exige. É igualmente incompreensível que não se garantam as condições básicas para que pessoas com mobilidade reduzida exerçam o seu direito sem humilhações, sem ter que pedir tratamento especial. Uma simples zona de não filmagem resolveria qualquer entrave técnico para quem não deseja ser exposto. Ninguém deveria ser obrigado a mendigar condições para falar na Casa da Democracia. Ao mesmo tempo, vemos um Executivo que não hesita em usar megafones para anunciar o maior orçamento de sempre, mas que se recusa a aceitar um modelo de orçamento participativo onde os arganilenses pudessem decidir o destino de uma fatia desse dinheiro. Pelos vistos, o orçamento é grande na propaganda, mas demasiado pequeno para dar voz ao povo. Caros arganilenses, recordamos as palavras de quem viveu a Revolução. Há diversas modalidades de Estado, os Estados socialistas, os Estados corporativos e o Estado a que isto chegou. Somos oposição e ser oposição é uma das mais nobres conquistas de abril. A democracia não se constrói com unanimismos forçados nem com silêncios impostos, constrói-se com pluralismo, com confronto de ideias e com respeito absoluto pela diferença. Quem tenta condicionar a oposição não celebra o 25 de abril. Quem tenta desvalorizar o nosso trabalho ou capacidade de contributo não celebra o 25 de abril. Quem dá preferência a comunicar o discutido em reuniões de Câmara nas redes sociais e não em atas, não celebra o 25 de abril. Quem nos tenta intimidar, não celebra o 25 de abril.
Celebrar Abril não é sobre hastear bandeiras ou cumprir protocolos. É praticar a democracia todos os dias, com transparência e respeito pelo cidadão. A história ensina-nos que a vontade de liberdade é sempre superior ao peso do poder. Falta cumprir Abril, falta cumprir Arganil. Viva o 25 de Abril. Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, relativamente a este ponto, o Partido Socialista propõe a eleição de João Gonçalves, o Presidente da União de Freguesias Vila Cova de Alva e Anseriz. Mas não só nomear. Vamos nomear e quero dizer porquê. Porque a Comissão Municipal de Proteção Civil exige mais do que representação e exige conhecimento técnico e experiência real. E por isso, o João Gonçalves acho que reúne todas essas condições. Se não vejamos, são 32 anos ligados aos Bombeiros Voluntários de Coja, onde percorreu todos os graus de carreira até chefe, 18 dos quais como funcionário da Associação e onde foi distinguido como Estatuto de Bombeiro de Quadro de Honra em agosto de 2025. A sua formação abrange combate a incêndios florestais, urbanos e industriais, análise e comportamento do fogo, gestão de operações e acidentes com múltiplas vítimas, entre outras áreas diretamente relevantes para as funções em causa. Por isso mesmo, acho que João Gonçalves é a pessoa indicada. Relativamente a este ponto e aos contratos de programa com as freguesias e uniões de freguesia para a civicultura preventiva, gostaríamos de colocar uma questão concreta. Estes contratos prevêem intervenções ao nível das estradas e caminhos florestais. É de conhecimento geral e transversal de todas as freguesias do Conselho que a grande maioria dos caminhos florestais se encontra em estado degradado, sendo alguns completamente intransitáveis. Há municípios que estão impossibilitados de aceder aos seus próprios terrenos. Não deixa de ser notório o contraste entre o estado destes caminhos e a celeridade com que se intervém nas estradas por onde irá passar o Rally de Portugal e de notar que reconhecemos a importância da preparação das estradas para o Rally de Portugal, pois é um evento com visibilidade e impacto para o Conselho, isso fique bem claro. Mas consideramos que é ainda mais prioritário o arranjo dos caminhos florestais, onde muitas pessoas não têm neste momento sequer acesso aos seus terrenos e que se tornam perigosos em caso de incêndio. E é precisamente esse risco que mais nos preocupa. Com a aproximação do verão, as estradas florestais intransitáveis deixam de ser apenas um inconveniente, tornando-se um perigo real para a segurança de pessoas e bens para a própria capacidade de resposta ao fogo. Depois do que vivemos em 2025 e os anos transatos, este tema não pode ser tratado com ligeireza. O que pretendemos saber é o que está previsto fazer. Estas intervenções cabem no âmbito dos presentes contratos de programa ou serão objetos de contratos de programa específicos ou ainda se são responsabilidade exclusiva do município. E queremos perceber se existe um plano e se existe, qual é o prazo. Muito obrigado. Relativamente a este ponto, o Partido Socialista não se opõe à necessidade de abrir os procedimentos concursais. É uma obrigação legal decorrente da nova estrutura orgânica. Contudo, a proposta apresentada suscita questões que pretendemos ver esclarecidas. Primeira questão, o vazio de gestão desde março. A nova estrutura orgânica foi publicada em março de 2026 e todas as comissões de serviço cessaram automaticamente nessa data. Estamos em abril. Queremos saber quem tem assegurado a gestão corrente dessas unidades orgânicas desde então, quem assina despachos, autoriza despesas, toma decisões administrativas e com que cobertura legal o faz. Segunda questão, a composição dos júris. Analisando a proposta, verificamos uma concentração preocupante das mesmas pessoas em múltiplos júris em simultâneo. Paula Cristina da Silva Silvestre aparece em 5 dos 6 procedimentos. Francisco José dos Santos Rodrigues, trabalhador do próprio município de Arganil, em regime de substituição, aparece igualmente em 5 dos 6. Fernando Pereira Alves preside simultaneamente a 3 júris. Sofia Valente é suplente em 4. Perguntamos, garante o Executivo que esta sobreposição assegura a disponibilidade e independência que a lei exige? Porquê as mesmas pessoas e não outras? Terceira questão, conflito de interesses no concurso 5.2. Francisco José dos Santos Rodrigues exerce atualmente em regime de substituição o cargo de chefe da Unidade de Administração Geral, precisamente o cargo que o concurso 5.2 visa prover em definitivo. E é simultaneamente vogal efetivo no júri desse mesmo concurso. O resultado deste procedimento afeta diretamente a sua situação funcional. Perguntamos ao Executivo se está certo de que não existe aqui impedimento ou suspeição dos termos do Código de Procedimento Administrativo e se considerou afastar esta pessoa deste júri específico. E a quarta questão e última, os prazos. A proposta não indica qualquer prazo estimado para a conclusão dos procedimentos. As FIAs cessaram há semanas. Os concursos só podem ser publicados após esta Assembleia designar os júris. Qual é a estimativa do Executivo para o provimento efetivo dos cargos? Obrigado. Nós temos uma declaração de voto sobre este ponto para fazer, mas antes da declaração de voto, temos aqui algumas questões que gostaríamos de ver esclarecidas.
e são questões concretas sobre os passivos contingentes identificados na nota 15 da prestação de contas. Obrigações possíveis que podem implicar saídas futuras de recursos públicos e que merecem esclarecimento devido a esta Assembleia. Primeira questão. O processo contra a nação 25/2025, Carvalhas-Sarzedo. Este processo, instaurado pela Agência Portuguesa do Ambiente contra o município de Arganil, teve decisão em 10 de julho de 2025 e é dado como terminado. Porém, o documento é completamente silencioso quanto ao valor da coima aplicada e ao seu pagamento. Queremos saber qual foi o valor da coima, se foi paga e em que rúbrica é que foi registada. Segunda questão. O processo 427/19 ABSBR e o número 8820 BSBR. Estes dois processos, a CIB Ibérica com 572.086 euros e a CIP Construções com 82.066 euros, representam uma responsabilidade potencial conjunta de mais de 654.000 euros de dinheiro público. Ambos arrastam-se há 5 e 6 anos respectivamente e o próprio documento admite em situação textual que, no limite, uma eventual responsabilidade poderá corresponder ao valor peticionado pelas contrapartes. Face a uma contingência de 654.000 euros, o município tem provisionado para todos os processos judiciais em conjunto apenas 86.693 euros. Queremos saber o critério que justifica esta opção. Queremos também saber a que obras públicas estão estes litígios associados e que diligências têm sido tomadas para a sua resolução, dado o tempo já decorrido. Obrigado. O documento em apreço é, na sua essência, um trabalho técnico e contabilístico que reflete os números do Plano de Atividades de 2025. O orçamento inicial de 2025 totalizava 42 milhões de euros, apresentado como o maior orçamento de sempre. Mas o que dizem os números reais? Na despesa de capital, o verdadeiro indicador do investimento, foram previstos 24,3 e executados apenas 9,5, menos de 40% do previsto. Na receita de capital, o mesmo, previstos 11,5, cobrados 4,3. Os proclamados 42 milhões foram-se corrigindo em baixa ao longo do ano para 36 e, no final, para 27,5, 65% inicialmente anunciado. A causa é clara, sobreavaliação de investimentos com cofinanciamento europeu e candidaturas que não foram aprovadas. Importa ainda assinalar duas omissões graves nesta prestação de contas. A primeira, o incêndio de agosto de 2025, o maior alguma vez registrado em Portugal numa única ocorrência, destruiu 40% do território do concelho. O relatório descreve a resposta operacional, mas em nenhuma página do relatório financeiro encontramos os custos suportados pelo município, os danos em infraestruturas ou um plano de recuperação. Esta ausência é inadmissível. A segunda, o próprio documento admite na página 58 que a contabilidade de gestão ainda não se encontra a funcionar na sua plenitude de acordo com as recomendações do SNC-AP, com previsão de pleno funcionamento apenas em 2027. Os números do Executivo são produzidos por um sistema que o próprio município reconhece ser incompleto e incumpridor da lei. É que a partir de 2020 isto é obrigatório para todas as autarquias. Por fim, o que as contas não dizem, mas todos vemos. O concelho desertifica-se, o comércio enfraquece, os jovens partem. A faixa etária é cada vez mais envelhecida, basta olhar para o estado da zona industrial da Relvinha, para a Fraga da Pena e para a Mata da Margaraça, para perceber como este Executivo falha na visão sobre o turismo e o desenvolvimento económico local, que são parte essencial da solução para fixar a população e atrair novos residentes. Este não é um tema de opinião, é uma exposição clara e objetiva dos números apresentados. E os números falam por si. O atual Executivo quer fazer passar a imagem de que tudo vai bem, os números lidos com rigor contam uma história diferente. Por tudo isto, o Partido Socialista declara o seu voto contra. Este voto não é oposição pela oposição, é o cumprimento da responsabilidade que os arganilenses nos confiaram, exigir rigor, transparência e resultados reais. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.